momento vamos apresentar a palavra do Senhor. Eu gostaria que, em reverência à palavra, o que o texto que vamos ler, nos colocasse de pé, por favor. Em João, capítulo número 6, abra a Bíblia em João. Alguém pode acender as luzes lá da galeria, por gentileza? Eles vão ter dificuldade de ler, obrigado. João, capítulo número 6, a partir do verso 48. João 6, 48 a 59. Jesus é o pão da vida. Vamos ver esse texto bem conhecido, a mensagem de Jesus Cristo nesse capítulo 6, muito forte. Apesar de em todo o tempo não ser bem aceito ou bem compreendido, mas a mensagem dele é anunciada. João capítulo 6, verso 48, assim nos diz a palavra do Senhor: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Vamos orar. Obrigado a Deus, porque Tu és o pão que desceu no céu, Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Obrigado a Deus, porque essa mensagem é uma mensagem que alimenta a nossa alma, Deus. Certa vez na tentação, o Teu Filho Jesus Cristo deixou uma mensagem para o mundo inteiro: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da minha boca. Obrigado a Deus, porque nesta noite estamos apresentando, não é um pão que a gente compra diariamente, ó Pai. Compra, come e torna a comer. O Teu Filho Jesus Cristo nos ensina, ó Pai. Estava falando a Deus de algo espiritual. Não foi compreendido, porque, ó Deus, como o texto diz, os judeus eles disputavam, dizendo: como pode este dar a sua carne a comer? Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. Como, ó Deus, os homens às vezes não compreendem, ó Pai, a Tua mensagem, as coisas espirituais. Até mesmo os religiosos, como, ó Deus, o mestre Nicodemos, como é que o homem pode nascer de novo sendo velho? Pai querido, mas o Senhor dá entendimento aos pequeninos, aos Teus servos, ó Deus, para entender a Tua palavra, ó Deus. E, ó Deus, na celebração da ceia, o Senhor, quando partiu o pão, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Também, semelhantemente, depois de haver ceado, o Senhor pegou o cálice da nova aliança, e disse também: este é o meu sangue, que é dado por vós. Fazer isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Bendito seja o Teu nome, ó Pai.
O Senhor também disse à mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Oh meu Deus amado, nos dá entendimento para entender que tudo nesse mundo é passageiro, tudo aqui passa, a glória desse mundo passa, mas quem faz a tua vontade permanece para sempre, ó Deus. Nos dá esse entendimento, ó Deus, para nos apegarmos mais às coisas espirituais, não ficar tão preso aqui às coisas materiais, ó Deus, mas dar mais atenção a Ti, valorizar, meu Deus, o sagrado, valorizar as Tuas palavras, ler a Tua palavra, orar mais e ter uma vida que glorifique o Teu nome, meu Pai. Obrigado, porque nesta noite, mais uma vez, o Evangelho está sendo anunciado aqui na IEBT, 22 anos já de organização, caminhando para 23, anunciando que Jesus Cristo é o pão verdadeiro que desceu do céu, é o pão que quem comer desse pão nunca morrerá. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Ajuda-nos na compreensão da tua palavra. É o que nós oramos, te pedimos, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Irmãos, podem sentar. Queridos irmãos, o Evangelho de João é conhecido também como o Evangelho dos 7 sinais. A gente vê na Bíblia, a gente já estudou em discipulado, os irmãos também, que têm a curiosidade, já leram, esses 7 sinais que temos no livro de João, é conhecido. O primeiro sinal aconteceu lá em Caná da Galileia, no milagre da transformação da água que passou a ser vinho. Lá no casamento de Caná. A cura do filho de um oficial real também foi outro milagre. A cura de um paralítico lá em Betesda, os irmãos conhecem, aquele homem que estava ali há mais de 38 anos e foi curado também pelo Senhor. Também temos outro sinal, a alimentação das 5.000 pessoas, ali fora as mulheres e crianças, outro sinal também. Jesus também caminha sobre as águas. Isso foi um sinal, inclusive no capítulo 6 de João, se você olhar o versículo 1 e diante, começa logo falando da multiplicação dos pães e peixe. Em seguida, temos outros sinais no verso 16, você pode, a sua Bíblia está aberta, você vai acompanhando, tá certo? E pode também acompanhar esse relato. Jesus anda sobre o mar. E finalmente nós temos também a cura de um homem nascido cego e a ressurreição de Lázaro. Tudo isso a gente vai ver, a ressurreição de Lázaro no capítulo 11, e nós vamos aprender, né, tudo isso nesse evangelho, que tem uma mensagem específica, falar do amor de Deus. João 3,16, talvez, com certeza, o mais conhecido de todos. A igreja lembra? Pode estar comigo, João 3,16. Porque Deus, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de João, sem sombra de dúvida, é um Evangelho que realmente é a revelação de dos 4 Evangelhos. Esse, talvez para alguns, realmente, alguns autores falam da sua simplicidade, da profundidade do Evangelho de João. E aqui, nesse texto sagrado, a gente percebe a murmuração dos judeus por não compreender a mensagem de Cristo. Se os irmãos estiverem com sua Bíblia aberta, também pode acompanhar aí, né, através do Data Show, o versículo 41 desse capítulo 6, deixe a Bíblia aberta, no capítulo 6 a gente vai ver que os judeus murmuravam, pois dele, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Observe que o discurso de Jesus Cristo nem sempre era compreendido. A mensagem de Cristo, muitas vezes, era completamente mal entendida pelas pessoas, e eles não compreendiam, porque verdadeiramente não tinha compromisso com Cristo. A gente vai perceber que eram pessoas religiosas, frequentavam sinagogas, mas não tinha compreensão realmente da natureza da revelação da palavra do Cristo. Quem não lembra, por exemplo, daquele jovem muito rico, super religioso, mas que não entendeu a mensagem de Cristo e não seguiu. Ele era alguém que vivia na sinagoga, honrava pai e mãe, é uma figura realmente admirável. Até os mesmos discípulos
Ficaram impressionados porque Jesus Cristo não considerou, ele, na visão dele, aquele homem apto para fazer parte do seu discipulado ou apto para entrar no reino dos céus. E aqui, esse parágrafo que nós lemos, do capítulo 6, 48 até o verso de número 59, quero lembrar, só uma curiosidade, que aqui Jesus Cristo vai ser abandonado após esse discurso por algumas pessoas que ouviram. Se você perceber, a partir do versículo 60 e diante, Jesus é abandonado por muitos discípulos. Aí vem a confissão do apóstolo Pedro: para onde iremos, ou para quem iremos, se tu tens palavra de vida eterna? Porque Jesus Cristo pergunta: vocês acharam esse discurso duro? Vocês também querem me deixar? Você vai perceber que Jesus se dirigiu aos 12, no versículo número 67, Jesus se dirigiu aos 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Porque muitas pessoas na caminhada, às vezes acham que a mensagem é dura, que não compreende o chamado de Cristo, começa de uma certa forma, não querendo um compromisso com Ele. E me impressiona muito que Jesus Cristo, ele chamava pessoas ocupadas. Eu estava outro dia estudando sobre a chamada de Moisés. Moisés era um trabalhador, um homem. Deus chamando também Eliseu, estava trabalhando. Os 12 apóstolos também eram pessoas ocupadas, e Jesus Cristo chamou para se comprometer com ele. E quem quiser vir comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, e até pensei num tema para esta mensagem: comprometidos com Ele. Comprometidos com Ele. E a gente vai ver aqui nessas linhas que realmente alguns já não tinham mais aquele compromisso. E quem tinha um compromisso suportava o calor da prova, as dificuldades que surgiam, e sempre olhando para Cristo sem sair do seu lugar. Este parágrafo mostra Jesus Cristo, ele confrontando, na verdade, os judeus. Eles contestavam a autoridade de Jesus e não aceitavam que ele era o Filho de Deus. Observe, por exemplo, o versículo de número 41. Veja o verso 41. Eles murmuravam, os irmãos podem acompanhar, dele, pois os judeus disseram, porque ele disse que era o pão que desceu do céu. E sabe o que eles disseram? Não é esse Jesus, é o filho de José, e cuja o pai e a mãe nós conhecemos? Como ele diz que desceu do céu? Olha quanta incompreensão. Como ele desceu do céu? Tem uma música, né? Eu já tentei aqui cantar certa vez, mas realmente a letra dela eu ainda preciso melhorar. Perguntaram quem ele era. Se ele era um profeta, se ele era, sei lá, um filósofo. Havia muita curiosidade. Muitas pessoas vinham procurar para saber quem era Jesus, ao ponto dele perguntar: vocês acham que eu sou quem? E Pedro respondeu. Tanto é que nesse texto Pedro diz assim: para onde a gente vai, se tu é o único que tem palavra da verdade, palavra de vida eterna? Queridos irmãos, quantos discursos lindos, bonitos, quantas ideias, que tudo aqui fica, tudo fica. Mas as palavras de Jesus Cristo, ela tem vida eterna, ela não só fica aqui neste mundo. Quem crê nessa palavra dele, não foi o que ele disse lá no funeral de Lázaro, quando ele ressuscitou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Quem segue a Jesus tem tudo. Quem segue a Jesus tem vida aqui, vida com ele, vida abundante, como diz lá em João 10:10, e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui ele dizia assim, veja o verso de número 42. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Que história é essa dele dizer que desceu do céu? E Jesus, pois, lhe disse: não murmureis entre vós. Porque Jesus Cristo conhece aqueles que confiam nele, aqueles que tocam nele, aqueles que são curados, aqueles que estão com ele até o fim, aqueles que realmente têm no seu coração a mensagem de vida eterna. Em primeiro lugar, eu percebo aqui que nesse capítulo encontramos Jesus Cristo dizendo ser o pão da vida. Se você observar o verso 35, ele vai dizer também no verso número 48 e no verso 51. E isso enlouqueceu ou ficaram perturbados os judeus, não entendendo o que ele estava dizendo.
É interessante nesse livro de João também, Jesus Cristo se apresenta maior do que Salomão, maior do que Abraão, maior do que Isaac, maior do que Jacó. Ninguém é igual a Jesus. Jesus é maior do que tudo. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que tem palavras de vida eterna. Mas aqui, Jesus sempre quis pessoas que se envolvessem com Ele, pessoas comprometidas com Ele. Por isso que ele confrontava tanto os religiosos, pessoas que tinham tempo de sinagoga, viviam dentro da sinagoga, mas não tinham experiência com Cristo, não tinham alegria de servir, eram pessoas que ora queria, ora não queria, então ele sempre confrontava isso. Inclusive João Batista, como bom discípulo, ele dizia: vocês querem se batizar para quê? Vocês querem compromisso? Ou vocês querem fugir da ira vindoura? Tem gente que vem para a igreja ou participa porque tem medo, para ter uma semana boa. É como se fosse um amuleto. Tem a Bíblia, abre no Salmo 91 ou no Salmo 23, vem de vez em quando, mas amanhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não é santo não. É santo só quando está na igreja, mas não tem compromisso lá fora. Lá fora, na roda dos escarnecedores, lá fora tem uma linguagem igual ao mundo, é diferente. Queridos irmãos, parece até ser duro essa mensagem. Tanto é que alguns discípulos queriam deixar Jesus Cristo. E deixaram, foram embora, porque não tinha compromisso com Cristo. Vive do mesmo jeito do que vive outra pessoa ali na universidade. É aquele crente que não tem diferença com o mundo. E Jesus Cristo reprova isso. Ele chegou a dizer: vós sois sal da terra, e vocês são o que mais? Luz do mundo. Não é de todo jeito que serve a Jesus Cristo, não. Tem muita gente enganada aí. Tem muita gente querendo viver igual ao mundo, se veste, vive do jeito como... Mas, pastor, Deus quer o coração. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer sinceridade, Deus quer verdade. Tem gente que vive maquiando, vive mentindo, vive fazendo tudo. Mas Deus conhece eu e conhece também você. Ele conhece a nós, por isso que Ele vai dar conforme os nossos pensamentos e os nossos procedimentos. Está na Bíblia isso. Ele nos conhece. E esse texto fala de compromisso e envolvimento. Verso 53, olha a Bíblia aí. Vejam bem, muito bem. Jesus, pois, lhe disse, dizendo aos judeus: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Tem um hino cantor cristão que diz assim: terás vida em olhar para Jesus Salvador. Lembra desse hino? Está falando, a vida está em Cristo. Jesus Cristo, lá em João, capítulo número 13, ele foi lavar os pés de Pedro. Pedro: meus pés não, eu é que devo lavar os teus pés. Se tu vem a mim, ele fez: se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Amém, igreja? Lembra disso? Aí Pedro respondeu: então, não só lava meus pés, me lava todo. Eu quero ter parte com Cristo. Eu quero perguntar: quem aqui quer ter parte com Jesus, andar com Jesus, ter compromisso com Ele? Então, irmão, tem que renunciar a muita coisa. Tem que renunciar a muita coisa. Nossa vida é uma vida de renúncia. Não é o que eu quero. Quem disse que a gente todo dia dá aquela alegria? Certa vez o pastor Abisai disse aqui, eu já disse também, outros pastores e irmãos já disse. Tem dia que você amanhece como Abraão, até para Moriá você sobe. Mas tem dia que você está que nem Elias dentro da caverna. Ou não é verdade? A gente está meio por baixo, está meio, sabe, triste. Parece que Deus esqueceu de mim. Israel antigo dizia isso, irmão. Mas parece que tudo para mim dá errado. Mas muitas vezes não quer andar com Cristo, não quer compromisso com Ele. Muitos hoje já têm condições de voltar para a igreja, de caminhar, mas não quer não. E não é pandemia não, nem é vírus. É o coração que está frio. É o coração que está distante de Deus. É o coração que realmente não está mais amando a obra de Deus como antes. Você sabia que isso aconteceu com muitos discípulos? Começaram bem. E tem um hino que diz: quantos que corriam bem, hoje já não mais estão. Eu conversava com o diácono Charles: te prepara quando começar o matinal, vai ser gente pra caramba, porque o pessoal está com muita saudade. Eu cheguei a pensar nisso. Aí foi um dia, na terça-feira, só 4 irmãos. Eu disse: Charles, o que está acontecendo? Será que os irmãos se acostumaram a ficar em casa? Não, é porque quem vinha muitos idosos, mas os idosos não podem vir. Aí eu disse: então tá bom, cada um de nós sabemos. Quem sabe que realmente, eu não sei se todo mundo está trabalhando, mas muitas vezes não tem aquela alegria mais de servir ao Senhor, de estar presente, de cantar do lado de fora, de trazer uma mensagem, deixar uma palavra, deixar um versículo. Está frio.
Meus irmãos, quando será que a gente precisa de um avivamento? Sabe o que você percebe o avivamento que você está precisando? Quando você passa o domingo hoje, o dia todinho não leu Bíblia. Pode acontecer isso? Pode. Não pegou na Bíblia o dia todo. Ei, não só foi domingo não, ontem também não. Leu o jornal, veio o noticiário, falou de tanta gente, quem sabe até pregou, quem sabe aí até um candidato, mas falou de Jesus para ninguém. Está precisando de um despertamento, irmão. E o gente caminha com tanta gente, para falar de tanta gente, mas não caminha para Jesus. Será que eu estou falando aqui alguma besteira? Ou isso acontece? Não caminha para Cristo, não faz uma visita, não dá uma ligação, não traz uma mensagem. Jesus Cristo falou assim, você não tem parte comigo não, viu? Se não comer desse pão, não tem parte comigo. Mas vamos observar esse verso 53 com cuidado. Se o homem, se você não beber, não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. É nestes versículos que nós vemos, no versículo 53, o verbo comer e beber. Aparecem várias vezes, de 9, e 3 vezes aparece no texto, mostrando a necessidade da gente se alimentar da palavra do Senhor, de comer. Já pensou se acontecer, você está fazendo um regime de repente, ou quer diminuir, mas se começar a vera mesmo, aí não come pela manhã, não come no meio-dia, não come à noite, está morrendo, viu? O corpo reclama ou não? Imagina a pessoa sem estar comendo Bíblia uma semana, 15 dias, tem vontade de ir para a igreja, mas nunca. Começa logo a botar desculpa. Eu não vou não, que eu vi que a família do diácono não vai. Deixa a família do diácono, do pastor, olha a tua. A gente tem que olhar a nossa vida, irmão. Aí a mulher do pastor não vem, não, isso não pode dizer não, que ela está me acompanhando sempre, né? Mas pode falar, o avô do pastor, o irmão do pastor. Esquece isso, vê a tua casa como é que está, põe em ordem a tua casa. Como a palavra de Deus diz, é para a gente colocar em ordem a nossa vida. E Jesus Cristo chamou a atenção a vários tipos de cristãos, irmãos. Veja bem esse texto, vocês vão entender. Aqueles que seguem Jesus de longe. Lembra do apóstolo Pedro? Está lá em Lucas 22, 54. Ele olhava de longe. Porque Jesus Cristo disse, vocês vão me abandonar. Quando as coisas apertarem, vocês me abandonam. Não é que abandonaram mesmo? E quando confrontaram Pedro, tu és um deles, tu és Galileu, tu parece com ele, tu te veste como ele, até tua voz parece com ele. Pedro jogou, foi praga, nunca vi, não conheço. Presta atenção, aqueles que seguem a Jesus de longe, não tem compromisso. Compromisso é para encher a barriga, é a casa, é o carro, é tudo, menos a vida espiritual. A gente pode e busca tempo para tudo, mas para a obra de Deus, eu não posso. Eu não tenho condições. A gente precisa pensar sobre isso. Nesse primeiro tópico, compromisso e envolvimento. Primeiro lugar, aqueles que seguem a Jesus de longe. Lucas 5, 22, 54. Aqueles que fogem, 19 de João 38, tem pessoas que fogem, tem pessoas que desobedecem, vai embora, eu já servi a Jesus muito, já fiz minha parte, agora esse ano eu vou descansar. Eu fico pensando nessa questão de aposentadoria do crente. Eu sei que vai haver momento na vida da gente que nem de casa sai, nem de casa está saindo. Essa semana eu estava fazendo uma visita à irmã Regiane Barros, foi ontem, antes de ontem parece, visitando lá, eu estava lá, João Barro, de repente eu conversava com o Nessi, conversava com o Regiane naquela visitação, aí foi ontem, aí daqui a pouco eu vi, era João Barro, acho que ele está escutando minha voz, né, que ele não está falando mais, eu fui lá, e aí João Barros, jovem Barros, comecei a falar com ele, e ele abriu os olhos, e eu lembrei que esse jovem Barros não perdia um matinal, não perdia uma escola dominical, e dia de festa vinha com gravador para a igreja, e no gravador ficava assim no primeiro banco para gravar o culto. Acabou esse tempo. Ou você pensa que todo o tempo você pode ter essa opção, hoje eu vou, hoje eu não vou. Vai ter tempo que você não vai poder vir, e não vai ter jeito, só se alguém levar, mas é difícil também. Aconteceu isso muito com meu pai. Meu pai eu cito outras pessoas, caminhou muito, mas tinha vez que chegou um momento na vida dele que ele parou a caminhada. E eu quero dizer aos irmãos, aproveite. Já viu aquele versículo? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o
enquanto está perto. Aproveite, porque a juventude vai passar, a mocidade vai passar, tudo na vida passa, passará o céu e a terra, e a gente tem que aproveitar, fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. Existe aquele que segue de longe, os que fogem, os que são ocultos, crentes ocultos. Também a gente pode interpretar isso no capítulo 19 de João, versículo 38. E aqueles que não se envergonham do Evangelho. Esses são os crentes que dão testemunho. Fala do amor de Deus. Todo mundo sabe na repartição dele trabalha que ele é crente. Todo mundo sabe do ambiente onde ele passa que ele é evangélico. Todo mundo passa, aí é crente, viu? Deixa quieto. Aquilo ali é um servo de Deus. Aquilo é um jovem crente. Aquilo é um homem temente a Deus. Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que o tema da mensagem desta noite é comprometidos com Ele. Compromisso e envolvimento. Então está aqui, Jesus nos desafia de um modo muito claro, olhando para esse texto, dizendo: o que não, se não comermos da sua carne, ou seja, compromisso, se não bebermos do seu sangue, não temos vida em nós mesmos. Ser cristão é se envolver. Fico desconfiado quando eu vejo, irmão, não venho por isso, eu não venho por aquilo e tal. Será que a gente parou de comer? Será que a gente parou de andar, caminhar? Ou só a dificuldade é a igreja? Ou só a dificuldade é o evangelismo? Ou só a dificuldade é a oração? Porque é 23h45. Será que a gente não passa mais de meia-noite, quem sabe nas redes sociais, fazendo outra coisa? Mas para orar a gente não pode? Será uma pergunta. Comprometidos com Ele. Aqui, irmãos, nós precisamos nos envolver. Ser cristão é envolver, é investir, não é? É vestir a camisa, é marchar sobre a bandeira de Jesus Cristo, é aceitar Jesus, é confessá-lo, é recebê-lo e amá-lo. Aqueles que guardam meus mandamentos, esses são que me amam. Então a gente precisa. Parece que essa mensagem é uma mensagem dura. Você vai perceber que Jesus Cristo diz: se vocês são judeus, estão esperando Cristo, eu sou Cristo, eu estou falando que sou e vocês não acreditam. Mas eram religiosos. Mas eu percebo também que quem tem compromisso com Cristo, com Ele, tem comunhão. Veja o verso 56, no mesmo texto, verso 56. A igreja pode me ajudar? Pode ler, vamos lá, 56. Comunhão. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A gente vê lá em João, no capítulo 15, por isso que eu falo de João, não é? Que é um livro extremamente, mais assim, a deidade, a pessoa do Cristo, a revelação. Você observar o capítulo 15, Jesus Cristo no discurso de despedida, ele se compara: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, se não der fruto, tira, e limpa toda a vara, aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Deixa eu dizer uma coisa a meu irmão que está aqui nesta noite, a meu irmão que está aí: Deus quer você produzindo, Deus quer o pastor produzindo frutos, dando o nosso testemunho, falando do seu evangelho, da sua palavra, dando fruto, porque quem dá, ele limpa, e limpa para a gente produzir mais. E Jesus Cristo disse: vós já está limpos pela palavra que eu tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim, não tem fruto. Verso 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Você sabia que o auditório ficou olhando para Jesus e vai-me embora? E Jesus é para dar muito fruto. Quem amar o Pai mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar seu emprego, sua profissão mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar sua própria vida, não negar sua vida, não é digno de mim. Aí certa vez eu estava com os pastores, pastor Alessandro, pastor Abisaí, lá na ordem dos pastores, e um pastor pediu a palavra, era só pastores. Será que Cristo quis dizer isso mesmo? É uma metáfora? Ele quis dizer isso mesmo? Que diante de todos os amores que a gente tem nesse mundo, ele tem que ser o maior? O que será que a gente está colocando no lugar de Jesus Cristo? A gente tem que ter cuidado.
Não, a gente vai ter toda a argumentação. O que é que está acontecendo? Porque a gente está deixando, ou já deixou, ou vai deixar a obra. Pense nisso. E aqui o texto sagrado diz comunhão. Aquele que come a carne quer dizer aquele que está em mim. E aqui no verso 5 de João, ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. A gente está cheio de planos, sabe, irmão? Esse ano é um ano para a gente pensar o que está acontecendo em nossas vidas. Quantos projetos em dezembro, rompendo o ano, eu estava aqui rompendo o ano, a gente pensou, vamos fazer isso, o calendário pronto, todo organizado, nosso calendário eclesiástico, e nada aconteceu do que a gente pensou. Foi tudo diferente. Será que os nossos planos para 2021, quais serão? Uma certa vez eu ouvi um pregador perguntando, a nossa agenda para 2021, tem Jesus lá? Ou a gente coloca ali para... né? Será que tem planos para Jesus? A comunhão nos sugere as seguintes ideias: caráter de Cristo, intimidade com Ele, a beleza de Cristo. Lá em Gálatas capítulo 4, 19, Paulo diz que faz tudo, ele sentia dores de parto, até que Cristo seja formado nos irmãos. Alguém pensa que ser crente é fácil? Eu estava vendo um jovem pregar essa semana no matinal, eu com muito carinho trabalhei com ele. Ele está dizendo que a coisa mais fácil é orar. Eu olhei para ele e disse, mas meu Deus do céu, fiquei pensativo. Eu entendi ali do raciocínio dele, mas depois eu conversei com ele. Porque eu quero dizer a você que orar não é fácil. Ter uma vida de oração é fácil? Não é. Nesse mundo que anda na contramão da palavra de Deus é fácil. Ter uma vida de leitura da Bíblia é fácil. Ter uma vida de renúncia é fácil? Não é fácil. Paga um preço. E eu diria com alto preço. E comunhão, irmãos, tem que renunciar às obras da carne. A nossa comunhão com Cristo deve nos levar ao ponto que está escrito lá em Gálatas capítulo 2, o versículo número 20. Pode colocar? Gálatas 2, 20. Eu queria que a igreja lesse comigo. O apóstolo Paulo falou àquela igreja. Vamos ver aqui um texto bem conhecido, mas vamos participar todos nós. Vamos ler, vamos lá? Já estou crucificado e vivo não mais eu. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou. Já não vivo eu. É forte demais dizer isso, mas Cristo tomou a direção da minha vida. Uma jovem que tem um jovem, um homem, uma mulher que tem a direção de Cristo, não vive na carne não. Não vive avançando em certas áreas da sua vida, aquilo que Cristo não quer. Mas a Bíblia diz que os que estão na carne, sempre vai ter uma argumentação, não vai agradar a Deus nunca. Essa mensagem é muito forte. Eu vou explicar por que os discípulos queriam sair. Porque não queriam ouvir a Cristo. Há pessoas que querem servir Cristo do seu jeito. Eu falei outro dia, parece que foi no discipulado, sobre o cânon de Marcião. Marcião era um teólogo que o que ele não provava na Bíblia, ele rasgava. Não adulterará isso aqui não, ele rasgava. Tinha coisa que ele não gostava na Bíblia, rasgava. Aí não era a Bíblia sagrada, era a Bíblia sangrada. Que ele tirava o que ele não gostava, que batia de frente com ele. Tem gente que quer servir a Cristo, mas está na idolatria, no pecado, na prostituição, no adultério, na mentira, no roubo. Paulo diz que você que roubava, não roube mais, não furte mais. Tem outros, o casamento, antes do casamento, sexo fora do casamento, vivendo em vida de prostituição e pensando que isso agrada a Deus. Isso não agrada ao Senhor. Fornicação, sim. Mas Deus compreende, a carne é fraca, sem uma vida de oração. Claro que a carne é fraca, se o espírito não está forte, se a gente não está buscando ao Senhor. Comunhão, a comunhão sugere isso, renúncia. Mas irmãos, também eu quero ler o versículo de número 54, por favor, já estamos chegando ao final. A mensagem é muito forte. Não sou eu que estou dizendo que ela é dura. Os discípulos vão dizer, muitos deixaram Jesus Cristo. Vocês vão ver aqui, olha o verso 54, ele falando sobre vida eterna. Vamos lá? Quem come a minha carne e bebe no meu sangue tem o quê? A vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem tem certeza aqui de vida eterna? Tem, irmão? Você tem? Tem mesmo? A vida eterna tem. Tem vida eterna com Deus e vida eterna sem Deus.
Uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para a vergonha e o desprezo eterno. Tem gente que acha assim: pastor, morreu, acabou. Quem disse isso a você? Morreu, acabou? Nunca viu a parábola de Lázaro? A aflição de quem morre sem Cristo, de quem tem uma vida sem Cristo, uma vida sem testemunho. Tem até uma religião, às vezes anda até com símbolos, mas não tem um testemunho. Queridos irmãos, Jesus deixa bem claro que quem comer a sua carne e beber no seu sangue tem a vida eterna. Tudo isso sugere, sabe o quê? Comunhão com Ele. Outro dia eu vi um diácono falando, achei interessante. Quando você amanhece o dia, a primeira pessoa que você pensa: Jesus, Deus, amanheceu o dia, obrigado, Senhor, por mais um dia. Eu não sei o que vai acontecer hoje, mas me dá a tua ajuda. Será que Ele é o que está no nosso coração, a primeira coisa que a gente pensa? E você já amanhece o dia agradecendo ao Senhor. Eu estou com um irmão orando por ele agora, um irmão em Cristo, e ele está acometido de uma grave enfermidade. Ele disse: pastor, toda madrugada quando eu acordo agora eu vou orar. Você sabia que muita gente, eu não estou dizendo que ele não era crente, sempre ele foi crente, mas a gente só desperta quando as coisas apertam, quando falta, quando vem a tribulação. Enquanto não vê uma doença, uma irmã ligou para mim de Pau d'Alho, não sei se ela está me escutando. Ela fez: pastor, olha pela minha netinha, ela sofreu muito, do nada, ainda pegou a enfermidade que a medicina estava boa. Sabe de uma coisa, irmãos? Sem Jesus a gente não é nada. Preste atenção, sem Jesus a gente não é nada. Rosa lá de Pau d'Alho, a gente está orando por ela, orando pela família dela. E tem um irmão também que já foi membro daquele, é advogado. A gente ultimamente tem conversado muito. Ele mora em Maria Farinha, Pau Amarelo, ali na área de Maria Farinha. Eu tenho conversado bastante com ele. A gente passa horas, acho 1 hora de conversa no telefone às vezes. E ele está pedindo oração, uma revolução na sua vida. Umas dores que ele sentia ainda jovem, posso dizer que ainda é jovem, um câncer na medula. Tem coisa que acontece na vida da gente que a gente não espera. E o pior, a gente só pensa que acontece com os outros e não acontece com a nossa família, com a nossa casa. E Deus às vezes tem forma de chamar a nossa atenção. Não é uma ameaça, é uma realidade isso. Deus tem forma de chamar a nossa atenção. Jesus Cristo, Ele disse que veio para que todos tenham vida, e vida com abundância. A vida eterna Ele quer nos dar. Mas essa vida eterna começa agora. Certa vez alguém disse que a gente pode estar aqui. Tem pessoas que dizem que aqui é o inferno. Não é. O inferno é um certo pregador dizia que não tem Coca-Cola gelada, não tem cerveja gelada. Teu camarada é o mundo. Hoje é o dia da cervejada, vai tomar uma cerveja e vai comer um sarapatel. No inferno não tem nada disso. Então aqui não é inferno não. Aqui não é inferno, acaba com isso. O inferno é um lugar de tormento sem fim. A dor é constante. Também o céu não é aqui. Agora a gente, dependendo se a gente tiver com a vida de Cristo, a gente já pode viver alguns momentos como se estivesse no inferno mesmo. Não é o inferno ainda, mas só tormento. Uma pessoa que não tem paz dentro de casa, que não tem alegria de ficar dentro da sua casa, isso vive, sente o inferno, diz que é o inferno, mas não é. Pode ser o terraço. E uma pessoa que agradece a Deus, que está com a família servindo ao Senhor, que tem tempo para Deus, sempre buscando ao Senhor, vai gozar de muitas bênçãos. A bênção de Deus pode ser o terraço do céu. Para concluir essa mensagem, embora o tema dela é muito forte, ele diz assim: o dom maior, a salvação é um dom, pela graça sois salvo, mediante o quê? A fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. A gente é salvo sem mérito, é pela graça. Não é porque você veio um matinal está salvo, não é isso que eu estou dizendo não. Não é porque você assumiu 2, 3 carros você está salvo, não é isso não. Agora geralmente você quer trabalhar para Jesus sempre, sempre fazendo a obra dele, independente de qualquer coisa. Veja o que ele diz aqui: haveria uma graça maior. O pecado, a Bíblia diz que gera morte. O salário do pecado é o que? É morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus Cristo veio para trazer vida, e vida com abundância. O nosso mundo cheira a morte, drogas, violência, vírus, enfermidades,
mundo cheira a morte. E aqui ele comenta: fome, peste, opressão, desequilíbrio ecológico, ganância, corrupção, inflação, desemprego, falta de amor. Aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, está no discurso de Cristo. Ganância, poluição, pecado. O diabo traz a morte e Jesus Cristo traz a vida, e vida com abundância. A igreja pode dizer amém, irmãos? Vida com abundância Ele tem para cada um de nós. É preciso que comamos e bebamos de Jesus. É preciso que nos envolvamos com Ele cada vez mais. Está chegando o fim. Quem for santo, seja mais santo ainda. Quem for justo, busque mais justiça ainda. Eu vou dizer aos irmãos, vou fazer uma confissão. Não é fácil. Paga um preço. Paulo diz que tem dor como de parto para formar um bom líder. Como é difícil. Como ele sofreu. Assim, meu irmão, quando a gente está envolvido com Cristo, o apóstolo Paulo diz: agora sim, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Queria chamar sua atenção para esse final. Quando a gente leu, quem são comprometidos com Cristo? É quem come, quem participa. Às vezes a gente está de um jeito, a gente não tem tempo mais para nada. A nossa vida está muito ocupada, a agenda cheia. Com esses irmãos que praticamente passa pela igreja, é coisa rápida, mas não tem mais aquele compromisso. Veja o que é que ele diz aqui. Quando Jesus Cristo falou sobre isso, pode ver que é depois dessa palavra, muitos dos discípulos, verso 60, confere aí, Gilton. Muitos, pois, dos seus discípulos, que já servia a ele, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? É muito duro. O irmão estava dizendo, né, que muitos crentes no dia do juízo vai dizer: mas foi o diabo, foi o diabo. Outros vão dizer: agora foi o vírus, foi o vírus. Irmão, às vezes somos nós mesmos. Nós que colocamos dificuldade. Mas a gente quer achar alguém que seja culpado para justificar a nossa ausência, nossa distração. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Você acha que essa mensagem não tem graça? Você não está entendendo essa mensagem? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Versículo 64, se possível, os irmãos fiquem de pé, por favor. 64, bota aí, por favor, já colocou? Dá para ler, por favor, irmãos? Se os irmãos puderem ler, por favor, bem alto, vamos lá. Ainda de pé. E diziam, verso 65. Pode colocar aí, já 65. Vamos todos ler na sua voz? E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se meu Pai não lhe for concedido. Verso 66. Desde então Jesus se dirigiu aos 12: quereis vós também retirar-vos? Meu discurso é duro, vocês querem ir embora também? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se tu tens, somente o Senhor tem palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12? Tem um que é o diabo. Mas irmão, você acha que o pessoal gostava de ouvir isso? Mas será que Jesus estava enganado? Ele não sabia o que estava dizendo. Vamos todos ler o versículo 70? Vamos lá? 70. Respondeu-lhe Jesus:
me lembro de um pastor, ele até engraçado, mas não estou engraçado isso. Ele disse: olha, se no meio de 12 tinha um que era um diabo, e no meio de 120, aí ele, nessa proporção, tem mais diabo, não tem? E se no meio de 300 tem quantos? Se você for nessa proporção, o que é que ele diz que é o diabo? Pessoas que não têm compromisso com Deus. É o joio que é parecido com o trigo. Versículo 71. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Sabe o que quer dizer? Sendo um apóstolo meu, sendo uma pessoa que eu escolhi, consagrei e me traiu. Amados irmãos, essa mensagem não é muito, vamos dizer assim, glória e aleluia, não é muito não, viu? É uma mensagem mais de compromisso e envolvimento. Mas eu tenho certeza que Deus, dessa mesma forma, Ele fala ao coração. Precisamos comer da carne, precisamos beber do sangue. Quer dizer, precisamos ter mais compromisso com o Senhor. Irmãos, baixa a cabeça, por favor. Feche os olhos. Não é fácil. Paga um preço. Pai querido, concluindo, ó Deus, essa mensagem, e sabendo, ó Deus, que ela falou tão forte para mim mesmo, eu fico me sentindo em falta. Sei, ó Deus, da necessidade que eu preciso melhorar diante do Senhor. Eu preciso, ó Deus, te buscar mais. Eu sei que é pela graça, mas não é de graça o teu sacrifício, o que o Senhor fez por nós. O Senhor sempre fiel, ó Pai. E a tua palavra diz que é fiel no pouco, sobre muito colocarei. Infelizmente, ó Deus, a gente vive num mundo de tantas pessoas que não têm sido mais fiéis a Ti e apontam tantas desculpas, ó Deus. Mas Tu és o Deus que conhece o nosso coração. E nesta noite eu tenho certeza, ó Deus, que tem discípulos aqui que não vão embora. Pelo contrário, vão entender esta mensagem, vão buscar mais a Tua presença, vai se consagrar mais a Ti, e o Teu nome será glorificado, ó Deus. E pode vir o que vier, porque Tu és Deus em nossas vidas, ó Pai. E eu creio que vamos permanecer firmes e constantes, abundante na Tua obra. Deus amado, ajuda-nos, ó Deus, a não desistir, a não recuar, mas sempre avançando, fazendo a Tua obra. Obrigado pela vida da IEBT. Obrigado pela vida dos membros e congregados. Obrigado por todos que o Senhor permitiu nesta noite ouvir essa palavra, Pai. Os discípulos, muitos deles, acharam duro o discurso, mas o Senhor disse que não era duro. É compromisso, é comunhão, é vida eterna, é o Teu amor por nós, ó Pai. Nos ajuda a compreender a Tua palavra. Leva-nos em paz para nossos lares. Continua abençoando a Tua igreja, o Teu povo. Ó Pai querido, e aqueles que estão afastados, é uma noite de reconciliação, é uma noite de retorno. Tudo isso para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Cada um analise. Não é a agenda nem a palavra do pastor Samuel. Essa palavra primeiro me atinge. É a Tua palavra, Deus, que fala que muitos não perderam o compromisso, já não se alimenta mais da Tua palavra, já não está mais na comunhão, já está afastado, ó Pai, muitas vezes dos Teus caminhos. Tenha misericórdia, Pai, e que nesta noite haja reconciliação para a glória do Teu nome, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Vá em paz, uma boa semana.